Bom, a Câmara aprovou um projeto de lei que limita decisões monocráticas no STF. É uma boa notícia? Eu vou mostrar para vocês por que não. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, depois de deixar também o seu comentário, feche o chat e clique no joinha. Deixando o like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais gente. Você ajuda aqui a nossa comunidade a crescer. Muito bem, a Câmara aprovou uma medida que, além de restringir decisões monocráticas no STF, também restringe que partidos menores, de menor expressão, possam acionar o STF. E aí é que a gente precisa aqui parar tudo e explicar o fato. Primeiro, que a gente vai dividir em duas coisas. Então, tem o projeto, ele impede que partidos pequenos acionem o STF e ele limita restrições, limita decisões monocráticas no STF. Primeira coisa, o que é limitar decisões monocráticas? Então, em primeiro lugar, o projeto diz o seguinte, que a decisão tem que ser justificada, que a decisão precisa ser urgente, que a decisão precisa ser isso, ou seja, que a decisão precisa cumprir a Constituição. Já está escrito lá, o projeto diz o que está escrito na Constituição. Diz que as decisões monocráticas têm de ser exceção, que as decisões monocráticas têm de ser justificadas, que elas precisam ser em caráter de urgência, que elas precisam ser, não podem ser para qualquer coisa. Hoje, para vocês terem uma ideia, um estudo recente da FGV indica que 80% das decisões monocráticas, das decisões do STF são monocráticas. Ou seja, perverteram o conceito de decisão monocrática. Se tudo é monocrático, para que tem 11? Para que a gente paga 11? Põe um só. Põe, aliás, o Moraes e o Gilmar Mendes. O Gilmar é a cabeça, o Moraes é a caneta, fica o casal supremo, só os dois e pronto. Decidindo tudo. Pra vocês verem um absurdo, outro levantamento feito no ano passado indica que mais ou menos 7 mil decisões foram dadas pelo ministro Moraes monocraticamente no ano passado. Quer dizer, como é que a gente pode suportar isso? Então, eles perverteram por completo. Precisa restringir? Precisa restringir. Mas é com uma lei? E aí é que é o lance. Não tem como ser só com uma lei, porque com uma lei restringindo e dizendo o que os ministros deveriam fazer, algo que já está na Constituição e eles não cumprem, é óbvio que vai resultar em um novo não cumprimento. E aí é a grande questão, se os ministros não cumprirem essa nova lei, o que acontece com eles? Nada. Então o que adianta uma nova lei que faz com que os ministros descumpram mais uma nova lei? É mais uma nova lei para eles descumprirem. É disso que se trata. Esse que é o problema do STF. O problema do STF não é a gente dizer o que eles têm que fazer. Isso a Constituição já diz. Isso tem legislação aberta que diz. O problema é que eles são inimputáveis. Não há como responsabilizá-los quando eles descumprem a lei e a Constituição. Então é mais um projeto para eles descumprirem. Vocês percebem o problema? O problema não está em um projeto que diga a eles o que eles têm que fazer. O problema está em eles não cumprirem. E quando não cumprem, não tem sanção. Nós não podemos fazer nada. Nem impeachment mais agora de ministro a gente pode, porque eles querem relativizar até isso. Querem que a PGR seja a única possível de impeachment ministros. Querem, e está com uma ação hoje com o Gilmar Mendes, a possibilidade de blindar a lei de impeachment, que hoje prevê a possibilidade de que isso seja feito com ministros. E ainda a gente tem dentro das casas legislativas, dentre as quais inclusive a Câmara, uma pessoa como Mota, que fica segurando os pedidos diversos, dezenas de pedidos de impeachment de ministros que estão lá. Então esse é o ponto. O ponto, repito, não é ter ou não ter um projeto que diga a eles o que fazer. O problema não é que eles desconhecem qual é a função certa de uma decisão monocrática. O problema não é a gente prever legalmente o que deve ser feito. O problema é o que a gente faz quando eles descumprem o que está previsto legalmente. E aí, esse é o ponto, não tem o que fazer. Por exemplo, um dos pontos desse projeto diz assim, a decisão, se eles derem uma decisão monocrática, na sessão seguinte é necessário que ela seja reavaliada pelo plenário. Tá, e se não for? O que a gente vai fazer? Se a corte não se reunir, que punição vai ser dada? Esse é o ponto. Vocês entendem? A gente não tem a arma. É que nem chegar para o filho e falar assim, olha, você não pode maltratar a sua mãe. Tá, e aí o filho vira, e se eu maltratar, o que acontece?
não acontece nada. Então ele pode maltratar a mãe, é isso. Se não tem a punição, não tem sentido a regra. E não tem. Os ministros são inimputáveis. A gente não consegue imputar responsabilidade a eles. E por outro lado, você tem aqui também uma regra que diz que partidos menores não devem acionar o STF, que é um pleito do STF. O STF julga tudo e todos a todo momento e ainda culpa quem os aciona. Quer dizer, o problema não é de quem os aciona, o problema é do STF julgar tudo e todos. Eles podem muito bem pegar os casos que chegam a eles e devolver. Falar, isso não é comigo. Mas não, eles julgam tudo e todos conforme a conveniência deles. E aí a culpa é de quem aciona, e isso vai ser restrito. E aí isso sim pode ser cumprido. Por quê? Porque eles é que punem. Ninguém consegue punir o STF, mas eles conseguem punir todo mundo. Então, quando a regra é para eles descumprem, não acontece nada. Quando a regra é para os partidos de não poderem acionar o STF, os partidos vão ter que cumprir, senão o STF pune os partidos. Ou seja, o PL, o projeto que está sendo feito, que foi aprovado, é bom para quem? Para o STF. Não é um PL, não é um projeto que limita decisões monocráticas, é um projeto que dá mais poder ainda do que já há aos ministros do STF. É disso que se trata. Infelizmente é isso, é sempre isso. Toda e qualquer lei, projeto que é feito sem entender politicamente como o STF hoje governa o país, é um projeto que entrega para o STF mais poder. Agora vai para o Senado. Vamos ver o que eles vão fazer com esse projeto dentro do Senado. Se não piorar ainda mais a situação.